Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Jorge Arrisson Ferreira de Carvalho. Estamos aqui com mais uma aula, mais um mini curso para atualizar vocês, profissionais de enfermagem que já atuam na assistência, seja na atenção básica, secundária ou terciária, alta complexidade, ou para os alunos que já estão aí, que já tiveram aí a disciplina de semiologia e semiotécnica, Estão querendo aí aprender a melhorar a performance na confecção de planos de cuidado, ou seja, utilizando os manuais NANDA, que é o diagnóstico de enfermagem, NOC, os objetivos ou resultados de enfermagem, e o NIC, que são as intervenções, as prescrições de enfermagem. Assim sendo, vamos lá. O título da aula de hoje é confeccionar um plano de cuidado. Esse é o plano de cuidado que nós iremos trabalhar. É o mesmo que vocês já viram naquela aula anterior, de integridade da pele prejudicada. Para quem não assistiu, é interessante assistir, porque esse vídeo aqui vai ser bem mais compacto e mais objetivo. Então eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o endereço para que vocês possam acessar e assistir a primeira aula, que é o curso, o mini curso de planos de cuidado, para que vocês possam já se aclimatar, se familiarizar com o formato PLACE. Então, para quem já conhece, esse aqui é o formato PLACE que nós vamos trabalhar. Então está aqui o campo pelo qual nós preencheremos com as informações obtidas por meio do NANDA, do diagnóstico de enfermagem. Aqui preencheremos com as informações obtidas por meio do NOC. E aqui o campo que nós preencheremos com as intervenções, as nossas prescrições de enfermagem. E essas prescrições nós vamos extrair do livro NIC, Classificação das Intervenções de Enfermagem. O objetivo dessa aula é ajudar vocês a confeccionar um plano de cuidado de enfermagem de forma prática e informatizada, utilizando os manuais NANDA, NOC e NIC, de maneira informatizada, certo? Esclarecer um pouquinho, já que nós vamos falar de diabetes, Diabetes é uma doença metabólica, mas o que vem a ser uma doença metabólica, Vamos falar rapidamente sobre isso também. Explicar a diferença básica entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Lembrando que nós temos também diabetes insípidos, temos também diabetes gestacional, só que a finalidade da aula hoje é diabetes tipo 2. No decorrer da aula vocês vão entender porque eu escolhi a diabetes tipo 2 para montarmos um plano de cuidado na aula de hoje. E aqui ajudar os enfermeiros ou estagiários do curso de enfermagem a confeccionar um plano de enfermagem na atenção básica de saúde, porque hoje trabalharemos basicamente com o Hiperdia, que é um programa da atenção básica, que está aí presente no ESF, PSF, aí, nas nossas micro-regiões, nos bairros onde nós moramos. Lembrando mais uma vez, o processo de enfermagem é o nosso pilar, é a nossa base. Como profissional de enfermagem, temos que saber executar, tornar o processo de enfermagem dia após dia cada vez mais factível na nossa profissão. Só que nós partiremos do diagnóstico para frente, nós não faremos aqui levantamento de dados, exame físico geral, nem específico e nem anamnese, certo? Por quê? Porque o plano de cuidado ele começa do diagnóstico e vai planejamento, implementação e avaliação, ok? Bom, partindo então do pressuposto que a anamnese, ou seja, a entrevista, e o exame físico cefalopodálico, por meio dos métodos propedêuticos, inspeção, palpação, percussão, ausculta, já foi todo meticulosamente realizado. Nós então partiremos agora para o nosso plano de cuidado. Suponhamos então, nesse caso hipotético, que nós temos um paciente aqui que ingressou agora no tratamento, acompanhamento pelo programa Hiperdia, que é a hipertensão e diabetes, um controle que tem aí pelo SUS, principalmente pelo ESF, pela Atenção Básica de Saúde. Temos aqui um paciente do sexo masculino, 54 anos, que numa consulta de rotina então pelo Hiperdia, na estratégia de saúde familiar do bairro onde ele mora, ele estava em jejum e fez aqui um hemoglucoteste, um HGT, para medir aí o índice sérico de glicose aí no seu sangue. E o resultado foi 150 mg por decilitro. E constatou-se também que o índice de massa corpórea desse paciente estava igual a 32 kg por metro quadrado. Ou seja, ele está com obesidade aqui,
Assim então, nossa missão, nossa função aqui como enfermeira é construir um plano de cuidado de enfermagem específico para esse paciente. Vamos lá então? Esse aqui então, meus amigos, é um esquema para que vocês possam visualizar, porque eu acredito que usando o recurso visual facilita muito a compreensão. E como o diabetes é uma doença metabólica, então tem que envolver um pouco aí a bioquímica. Então vamos lá. Antes de começarmos a montar o plano de cuidado, precisamos só de recordar o que seria, né, a causa da diabetes. A diabetes é o aumento do índice de glicose na nossa corrente sanguínea. Mas por que isso acontece? Bom, precisamos de recordar então a fisiopatologia da diabetes. Tudo começa aqui no pâncreas, né? O pâncreas é esse órgão, essa glândula, né? E essa glândula tem uma função primordial no nosso organismo, porque o pâncreas é um órgão mesócrino. O que quer dizer mesócrino? Ele tem função mista, ele produz tanto substâncias exócrinas quanto produz também substâncias endócrinas. Como exemplo de substância exócrina que o pâncreas produz, ele produz várias, mas como exemplo, o pâncreas, por exemplo, produz a tripsina pancreática, que ajuda na degradação de proteína, para o nosso intestino poder fazer absorção ali de aminoácidos, né, pelo nosso organismo. Como exemplo de substância endócrina, um hormônio fundamental que o pâncreas produz é a insulina. Então, quando a glicose aumenta na corrente sanguínea, o que acontece? A glicose entra pelo pâncreas, junto ao íon de cálcio, chega aqui na ilhota de Langerhans, onde nós temos células beta do pâncreas, e essas células beta, elas receberão íon de cálcio, mais a glicose, e sentirão que há necessidade, há um aumento excessivo de glicose no corpo. E através das células beta do pâncreas, essas células beta começarão a sintetizar o hormônio chamado insulina. E essa insulina tem a função de fazer o quê? A insulina tem a função de sinalizar para a célula que ela tem que capturar a glicose. Então tá aqui, ó, você tem um receptor de insulina que fica aqui na membrana, né, na bicamada fosfolipídica da membrana. Esse receptor de insulina vai receber a insulina, que vai ativar aqui essa outra proteína chamada GLUT4, e a GLUT vai tirar do meio extracelular a glicose e trazer para o meio intracelular. Isso aqui quando o corpo está funcionando saudavelmente bem, tá? Tudo funcional, fisiologicamente bem, homeostásico. Contudo, na diabetes tipo 1, a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, ou seja, por alguma razão as células de defesa do nosso organismo atacam essa ilhota de Langerhans, né? E atacam, consequentemente, as células beta do pâncreas, matando as células beta. E as células beta que são responsáveis por produção de insulina. Uma vez que não há mais células beta no organismo, no pâncreas, não tem mais produção de insulina. Não havendo produção de insulina, não tem como essa proteína GLUT4 trazer para dentro, tirar do meio extracelular a glicose e trazer para o meio intracelular. Isso fará com que haja gradualmente um aumento de monômeros de glicose extracelular. Na diabetes tipo 2, você até tem a produção de insulina. As células beta do pâncreas estão funcionais. Por alguma razão, eu vou falar isso aqui no próximo slide, você tem aqui um acúmulo de alguma substância, ou por alguma função genética, por alguma mutação gênica, ou por acúmulo de gordura, você não tem a adequação do link, daquela ligação chave-fechadura entre a insulina e o receptor de insulina, fazendo também com que a glicose não haja, né? Porque você não tendo aqui a ativação do receptor de insulina, por meio da insulina, você não tem ativação do GLUT4, da proteína que traz a glicose do meio extracelular para o meio intracelular. E isso vai fazer com que haja um fenômeno complicadíssimo, que não só vai aumentar, como aqui na diabetes tipo 1, a glicose no sangue, como também vai aumentar a insulina no sangue, certo? Então aqui você também tem um quadro de diabetes, né? Um quadro diabético, só que diferente, porque na tipo 1 você não tem produção de insulina. E a não produção da insulina faz com que haja um aumento de glicose no sangue. E o nível sérico de glicose no sangue vai aumentar. Só que aqui na diabetes tipo 2 você tem produção de insulina.
as células beta do pâncreas estão funcionais. Você tem um aumento de insulina, contudo você não tem a utilização dessa insulina na ativação do processo catabólico da glicose. Portanto, você não consegue ativar a via glicolítica, fazendo com que a glicose saia do meio extracelular e entre para o meio intracelular. Então aqui você tem um quadro grave também. Por que é grave? Porque aqui você vai ter um aumento de insulina e um aumento de glicose simultâneo. Bom, como eu falei no slide passado, o transporte da glicose do meio extracelular, esse aqui é a molécula de glicose, o monômero de glicose. Para que ela saia do meio extracelular e entre aqui, adentre a célula para o meio intracelular, eu preciso que essa proteína GLUT4, o que quer dizer GLUT4? O T, transportadora de glicose 4, né? Então, é um transportador de glicose, é uma proteína que tem a função de transportar glicose. Eu preciso que essa proteína seja ativada e ela traga a glicose do meio extra para o meio intracelular. Para que isso ocorra, eu dependo de alguns fatores, né? Por exemplo, eu preciso, evidentemente, do hormônio insulina. A insulina vai se ligar aqui ao seu receptor de insulina, que é esse aqui, Esse receptor de insulina que vai depender aqui da ativação da tirosina quinase, que vai fazer com que a insulina adentre a célula, o hormônio insulina, e seja fosforilado por essa outra proteína, a IRS. Essa proteína, essa sigla quer dizer S, substrato receptor de insulina. Ela vai fosforilar a insulina e uma vez a insulina fosforilada vai ativar no meio intracelular, aqui no citoplasma da célula, essa proteína GLUT4. A GLUT4 ativada, ela vai migrar para a membrana citoplasmática, essa aqui é a representação da membrana citoplasmática. E uma vez a GLUT4 aqui, ela fica ativa, ela começa a transportar a glicose do meio extra para o meio intracelular. Então, no indivíduo homeostásico, metabolicamente perfeito, por assim dizer, né, funcional, essas proteínas estão bem assim, dinamicamente homeostásicas. Ocorre que por algum fator, ou alguns fatores, é bastante complexo, esse conjunto de proteína pode ficar disfuncional, por uma má codificação, uma má tradução genômica, né? Pode apresentar aqui algum defeito em alguma dessas proteínas e o processo de ativação da GLUT4 não ocorrerá. Assim sendo, eu quero que vocês analisem, observem essa proteína aqui, a ENPP1, que quer dizer o seguinte: ectonucleotídeo pirofosfatase fosfodiesterase 1. Em alguns indivíduos, o acúmulo dessa proteína, o aumento da expressão dessa proteína, atrapalha, dificulta a ativação do receptor de insulina. Logo, a insulina não vai conseguir se conectar ao seu receptor. Então, não vai ter ativação aí da tirosina quinase. E a insulina não vai conseguir entrar e ser fosforilada pela IRS. Consequentemente, não vai ter ativação da GLUT4 no meio intracelular e ela não vai migrar aqui para a membrana citoplasmática, executando a sua função de transportar a glicose do meio extra para o meio intracelular. Então, em alguns indivíduos, a diabetes tipo 2 já pode acontecer por essa má tradução gênica aí, dessa proteína, a ENPP1. Outros indivíduos, devido ao sedentarismo, que é um fator de risco aí para que a pessoa desenvolva a diabetes tipo 2, ele desenvolve uma má função orgânica dessa proteína CAPN10. A CAPN10 ela é gerada através do cromossomo 10, lá do nosso gene, né? Cromossomo 10. E no cromossomo 10 nós temos um gene chamado CAPN10. E esse gene que dá origem a essa proteína, que tem o mesmo nome, né? CAPN10. Ela tem a função, essa proteína, de decompor, degradar moléculas de gordura. Uma vez que o indivíduo fica muito sedentário, começa a haver um acúmulo de gordura no meio extracelular. A CAPN10 fica impossibilitada porque são muitas moléculas para ela decompor. E isso pode fazer com que haja um acúmulo de moléculas de gordura nesse sítio de ligação do receptor de insulina com a insulina, atrapalhando
a conexão do hormônio insulina com o seu receptor. Logo, a insulina não vai conseguir adentrar a célula e ser fosforilada pela proteína IRS. Outros indivíduos, por também um fator genético, têm uma má, digamos assim, uma má função dessa proteína IRS. Ela não consegue, a insulina linka-se aqui com o seu receptor de insulina, ela adentra, só que em alguns indivíduos essa IRS fica disfuncional, não consegue, ou seja, não vai fosforilar a insulina. E a insulina, uma vez não fosforilada, não vai ativar a GLUT4. Finalizando, há outros indivíduos que pode ter também uma má tradução da proteína GLUT4. E a proteína GLUT4 ela vem com uma má estruturação e ela não consegue receber, não consegue aqui se conectar à molécula de glicose. Uma vez que ela não consegue fazer essa ligação, a molécula de glicose não vai sair do meio extracelular e adentrar para o meio intracelular. Eu preciso que essa molécula, que essa proteína GLUT4 esteja bem funcional, esteja perfeita para poder se ligar à molécula de glicose. Lembrando que a molécula de glicose é carbono 6, hidrogênio 12, o hidrogênio sempre é o dobro, né, do carbono, e o oxigênio 6. A quantidade de oxigênio equivale à quantidade de carbono, certo? Então, essa aqui é a fisiopatologia da diabetes mellitus tipo 2. Assim sendo, o indivíduo, o que acontece? Tendo qualquer defeito, seja na proteína GLUT4, seja na ENPP1, seja no receptor de insulina, ou seja na IRS, não vai haver o quê? A possibilidade de transportar a glicose do meio extra para o meio intracelular. Uma vez que isso não acontece, o nível sérico de glicose vai aumentar no sangue. Com o tempo, esse indivíduo que está desenvolvendo aqui a diabetes mellitus tipo 2, vai aumentar muito também o hormônio de glicose na sua corrente sanguínea. Isso vai sinalizar ao pâncreas que ele tem que parar de produzir insulina. Com o tempo também, esse indivíduo, mesmo ele sendo diabético tipo 2, ou ter diabetes mellitus tipo 2, ele acaba ficando com uma diabetes mellitus tipo 1. Lembra que a diabetes mellitus tipo 1 é insulino dependente. Com o tempo, esse indivíduo, graças a esse aumento de insulina, do hormônio de insulina na sua corrente sanguínea, ele vai precisar de receber doses esporádicas aí também de insulina, certo? Agora nós vamos para o próximo vídeo, para o próximo slide, para falar aí da via glicolítica. Bom, só para que vocês possam melhorar a compreensão, quando a glicose ela adentra o organismo, nós falamos que começa a etapa da glicólise. Glicólise é a lise, a quebra da glicose, o catabolismo da glicose. Ela vai sair daqui, ó, lembra que eu desenhei isso aqui lá atrás, ó. Essa aqui, ó, é o desenho estrutural da glicose. Carbono 6, isso aqui é um exógeno, né? O carbono 6, hidrogênio 12 e oxigênio 6. Quando ela adentra a célula, ela sai do meio extracelular. Quem que traz ela do meio extracelular para o meio intracelular? A GLUT4. Quando ela adentra, meus amigos, vai começar o catabolismo. Ela vai perder 3 carbonos, se transformando em piruvato. O piruvato vai ser ali, através da NAD, né? Vai ser oxidado. A NAD vai reduzir, oxidando esse piruvato, que vai virar um acetil, possibilitando então que esse acetil entre dentro da mitocôndria e lá dentro ele faça o ciclo de Krebs e depois vá para a crista mitocondrial fazer a fosforilação oxidativa. Uma vez então que eu não tenho, porque por algum motivo a glicose ela não consegue entrar dentro da minha célula, o que vai acontecer? Eu vou ter um acúmulo de glicose no meio extracelular e meu corpo vai ficar com fome, porque a glicose é uma fonte enorme de energia, certo? De ATP para o meu organismo. E a célula vai ficar desprovida dessa fonte. Então o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer o que nós chamamos de gliconeogênese, produzir por precursores não carboidratos novas glicose. Um caminho é a alanina, que é um aminoácido. A alanina ela tem a conformação, a estrutura química parecida com a glicose. A alanina então vai entrar aqui no citosol, no citoplasma, e ela vai ser convertida em piruvato, certo? Aí o piruvato vai se transformar em acetil e vai adentrar a mitocôndria para fazer o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Outro caminho também é através do glicerol. O que é o glicerol?
Isso aqui, ó, você tem aqui, ó, um triglicerídeo. O que é triglicerídeo? 3 ácidos graxos, tá aqui, ó, 1 ácido graxo, 2 ácido graxo, 3 ácido graxo. E um álcool glicerol. Esse aqui é o álcool glicerol. Quando você tem a quebra, então, ó, o catabolismo dessa molécula, você vai usar o glicerol, que vai adentrar também o citoplasma da célula e vai ser ali fosforilado, formando também uma molécula, praticamente um piruvato, que vai virar acetil, vai entrar dentro da mitocôndria, fazer o ciclo de Krebs e fazer a cadeia respiratória, a fosforilação oxidativa. Só que, quando você quebra o triglicerídeo, você libera, você usa o glicerol. Esse glicerol aqui, então, vai se transformar em piruvato dentro da nossa célula e vai liberar ácido graxo. O acúmulo de ácido graxo no nosso sangue vai liberar o quê? O que nós falamos de corpos cetônicos, né? E você sabe que as cetonas são ácidas, e isso começa a fazer com que o paciente ele comece a liberar esse corpo cetônico através do hálito, por isso que ele fica com uma halitose, um hálito cetônico, e o sangue, devido tanto corpos cetônicos que vai aumentar também dentro do sangue, graças a esse processo de quebra de triglicerídeos, porque o corpo está precisando, o corpo não está conseguindo pegar a glicose como fonte de energia, ele precisa de pegar o glicerol, então ele pega o glicerol para transformar o glicerol em piruvato, só que ele libera esses ácidos graxos na corrente sanguínea, e o corpo vai transformar esse ácido graxo em corpo cetônico, e o corpo cetônico são ácidos, isso vai causar uma cetoacidose no organismo desse paciente, beleza? Como consequência disso, meus amigos, o que o paciente começará a sentir? Um aumento de glicose no sangue e de corpo cetônico vai fazer com que ele gira muita água, então ele fica aqui com polidipsia, tem muita sede, logo ele vai começar a urinar bastante, entrar no quadro de poliúria, muita e urina. Vai ficar cansado fácil porque não vai ter glicose, glicose é uma fonte de energia. A memória também vai ficar fraca, porque o neurônio ele usa como principal fonte de energia a glicose. Ele vai sentir uma sensação aqui, ó, de xerostomia, né? A boca vai ficando seca. Ele vai ficar com fome com bastante constância. Toda hora ele vai querer ficar ingerindo alguma coisa. Por quê? Por mais que ele tenha glicose no sangue, a glicose não está entrando na célula, não está sendo transformada em ATP, em energia. Isso vai fazer com que o corpo use de triglicerídeo, usando o glicerol para virar piruvato e fazer lá o ciclo de Krebs e transformar isso em ATP, ou então a via da alanina, né, que é o aminoácido, que essa alanina ela é extraída da proteína. Logo você tira a alanina vai entrar dentro da célula e ela vai se converter também em piruvato em acetil. O acetil vai se ligar com a coenzima A, formando acetilcoenzima A, fazer o ciclo de Krebs na matriz mitocondrial, e resultado final disso vai ser na crista mitocondrial a fosforilação oxidativa ou a cadeia respiratória. Então o corpo ele vai usar precursores que não são carboidrato, que é a gliconeogênese. Consequentemente o paciente ele começa até alguns aspectos emagrecer, só que ele vai continuar com fome, porque ele vai aumentar a glicose no corpo, no sangue, mas a glicose não vai entrar dentro da célula. Uma complicação enorme aqui, meus amigos, é a visão turva. Por quê? Porque o acúmulo de glicose começa a dar o que nós chamamos, né, de retinopatia, uma patologia na retina, porque você vai deixando o sangue muito concentrado, muito espesso. O paciente também, ele começa a desenvolver comichões. Outro problema também aqui, é ferimentos na região do pé. Como a circulação ela vai ficar prejudicada, perdoe aqui, ficou bem feio esse meu pé aqui, né? Mas a circulação vai ficar prejudicada, logo se o paciente se ferir, a cicatrização vai ser um processo muito complicado, exatamente pelo comprometimento do processo circulatório. Então, a diabetes ela é uma doença metabólica, certo? Por quê? Porque ela causa alteração no funcionamento geral do organismo, e mexendo toda aí, a interação, as reações bioquímicas do nosso organismo, inclusive a velocidade com que isso ocorre, certo? Então vamos agora ao plano de cuidado.
Dando continuidade, agora começaremos então a preencher o plano de cuidado para esse nosso paciente com diabetes tipo 2. Bom, já pode colocar aqui o nível, né? Já que ele está no programa Hiperdia, é atenção básica, né? Atenção básica, vamos colocar aqui, ó. Básica. Especialidade. Clínica médica, né? E serviço ESF, Estratégia de Saúde Familiar. Bom, precisamos de abrir aqui então os manuais Nanda, NOC e NIC. Vou abrir todos eles aqui. Vou abrir o Nanda. Já vou também abrir o NOC, o primeiro NIC, né? Agora eu vou abrir o NOC. Ok. Como sabemos, um plano de cuidado ele tem que começar a ser preenchido primeiramente pelo diagnóstico, né? Você tem que partir do diagnóstico, depois para o NOC e depois para as prescrições, que é o NIC. Então vamos lá ver o que nós temos aqui no Nanda que nos agrade. Então vamos colocar aqui, ó, vamos dar um Ctrl F, né, para abrir essa janela aqui, perdão, essa janela de busca. Vamos colocar aqui glicemia. Vamos lá. Aí, glicemia. Aí, ó, já abriu aqui, já deu aqui, ó, o domínio 2, que é nutrição, e a classe 4, metabolismo. Vamos ver como é que é esse risco de glicemia instável. Maravilha. Tá excelente pra gente. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui, ó, domínio 2, nutrição, e classe 4, metabolismo. Olha só. Domínio 2, nutrição, e classe 4, metabolismo. E o código é 00179. Aqui então a gente vai fazer o que, ó? Dar um Ctrl C, um Ctrl V, Ctrl C e Ctrl V, exatamente, ó, o nome do diagnóstico, ó, risco de glicemia instável. Dá para colocar no campo do Nanda lá a definição: suscetibilidade à variação dos níveis séricos de glicose em relação à faixa normal, que pode comprometer a saúde. Nosso paciente está com 150, né, de alteração ali no nível sérico de glicose em jejum no seu sangue. Dá para colocar os fatores de risco que mais for compatível aí com o quadro clínico do nosso paciente, população de risco, certo? E até a condição associada. No nosso caso aqui é um paciente de sexo masculino, então não é gravidez. O que eu vou fazer então? Ver quais desses critérios aqui do Nanda são mais coeso com a situação clínica do meu paciente. Então o que eu vou fazer é transcrever ou dar um Ctrl C aqui no livro do Nanda, lá para o meu formato place, para preencher aqui esse diagnóstico de enfermagem. Então, aqui eu acabei de preencher, ó, todos os quesitos referente ao nosso diagnóstico de enfermagem para o nosso paciente. Então, ó, tá aqui, ó, o nome do nosso diagnóstico: risco de glicemia instável, definição: suscetibilidade à variação dos níveis séricos de glicose em relação à faixa normal, que pode comprometer a saúde. E quais são os fatores de risco? Controle insuficiente do diabetes e ganho de peso excessivo. Lembre-se que nosso paciente está com IMC alterado, elevado. Então aqui, ó, tá aqui os fatores de risco, ó, tudo eu tirei daqui do Nanda, ó. Simplesmente transcrevi ou fiz o Ctrl C do Nanda, ó, do título do nosso diagnóstico, da definição e dos fatores de risco. Aí, controle insuficiente do diabetes e ganho de peso excessivo. Então eu simplesmente tirei do Nanda e transcrevi aqui. Feito isso agora, o que eu vou fazer? Eu vou agora partir para o NOC, para os resultados e objetivos de enfermagem, certo? Para preencher a parte do NOC, o que eu tenho que fazer? Abrir o manual NOC, tá aqui ele aqui, ó. O que eu faço aqui agora? Eu dou um Ctrl F para abrir essa janela e eu posso clicar aqui em alguma palavra que lembre diabetes, né? Para hiperglicemia, vamos tentar hiperglicemia, Aí o que vai acontecer? Cliquei, ó, aí, ó, gravidade da hiperglicemia. É um bom resultado pra gente.
Afinal de contas, nosso paciente está com a glicemia alterada, elevada. Então vamos clicar aqui, por hiperlink já caiu, a gravidade da hiperglicemia. Eu vou agora pegar fazer a mesma coisa que eu fiz lá com o Nanda, pegar Ctrl C e Ctrl V e transcrever lá para os quadrantes do meu formato place que são destinados para o NOC. Aqui eu já posso até escolher algum resultado bacana para a gente aqui. Vamos ver, visão embaçada, perda de apetite, náusea, boca seca. Aí, hálito cetônico, tudo aquilo, boca seca, todos aqueles fatores, aquela sintomatologia que eu falei para vocês que são características de paciente com diabetes tipo 2, boca seca, né? Hálito cetônico, porque aumentou os ácidos graxos, né? Quebra de ácido graxo, exatamente pela gliconeogênese, né? Distúrbio eletrolítico. Vamos ver se a gente acha aí, glicose sanguínea elevada. Esse aqui é um bom resultado para a gente. Vamos trabalhar com esse aqui então. Aqui eu tenho já o domínio e a classe. Então o que eu vou pegar? Eu vou pegar esse indicador aqui, a glicose sanguínea elevada, certo? E vou transcrever lá para o NOC, ok? Então eu peguei todos aqueles resultados do NOC e coloquei aqui, Então o resultado principal, gravidade da hiperglicemia, aqui, NOC, gravidade. Aí, gravidade da hiperglicemia, definição, gravidade dos sinais e sintomas e níveis elevados de glicose sanguínea, olha só. Aí, definição, gravidade dos sinais e sintomas, níveis elevados de glicose sanguínea. Coloquei aqui o indicador que nós vamos trabalhar, né? Glicose sanguínea elevada, esse é o número dele, quer ver? Vamos para lá. Aí, esse indicador aqui. Glicose sanguínea elevada. E olha só, no escalonamento lá, ele vai aqui, Caso vocês ainda não saibam mexer com o NOC, assistam a primeira aula que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? E assistam primeiro lá essa aula para que vocês saibam montar esse plano de cuidado. Que nem eu falei, isso aqui já é para quem já tem essa noção. Então, eu encontrei meu paciente em qual nível? Sendo que aqui, é grave. Quer dizer que então, o nível de glicose do meu paciente, já que está em 150 decigrama por decilitro no jejum, então eu posso considerar que está aqui substancial. Sendo que 1 é muito grave e 5 é nenhum. Então, eu encontrei meu paciente, por exemplo, em 2, que é um nível 150 em jejum, é um nível complicado, está substancial, e eu quero aumentar para onde? Para 5. Eu quero tirar ele do 2 e levar ele para o 5. Então, o que eu fiz? Eu transcrevi tudo isso aqui para o meu NOC. Aqui, tá aqui o domínio em classe, eu já vou mostrar para vocês. Aqui a escala. 1, que é grave, para 5, nenhum. Certo? Para 5, nenhum. Onde 1 é grave, 2 substancial, 3 moderado, leve, 4 leve e 5 nenhum. Eu encontrei meu paciente então em 150, né? Tá substancial. Eu quero tirar ele do substancial e levar para nenhum. Como que eu faço para mudar isso aqui, para tirar meu paciente do substancial, que é perto do grave, e trazer ele para o nenhum? Através das prescrições. Agora eu vou ter que usar o outro manual, que é o NIC. Mas para terminar, eu vou mostrar para vocês o domínio e a classe. Tá aqui no NOC, certo? Eu tirei daqui, domínio saúde percebida, 5, e classe estado dos sintomas, 5 também. Então eu só transcrevi e colei aqui, domínio saúde percebida, 5, classe estado dos sintomas, 5. Então agora, para tirar meu paciente do 2, que é substancial, e trazer ele para o 5, aumentar ele para o 5, eu vou fazer a prescrição. Eu vou usar então agora o manual do NIC. Esse manual aqui, certo? Onde eu vou fazer a mesma coisa, dar um Ctrl F, vai abrir a janelinha, eu vou escrever hiperglicemia. Dou um Enter, pronto. Vou clicando. Aí, controle da hiperglicemia. Perfeito. Então agora eu vou pegar, transcrever essas prescrições, com a classe, com os domínios, com tudo, com as atividades, e vou preencher esses campos aqui do NIC. E está montado o meu plano de cuidado, ok? Então vamos lá, vamos começar a preencher.
Bom, então tá aqui, ó, transcrito. Eu fiz a transcrição aqui do Nick, ó. Então tá aqui o livro do Nick. Peguei aqui, ó, todas as atividades que eu achei pertinentes para o meu paciente. Primeiro eu fiz o Ctrl+C e Ctrl+V, o controle da hiperglicemia, o código é 2120, trouxe para cá. Aí, ó, controle da hiperglicemia 2120, controle da hiperglicemia 2120, e aqui as atividades, ó. Monitorar aparecimento de sinais e sintomas como hiperglicemia, poliúria, né? O indivíduo começa a urinar bastante, polidipsia, que é muita sede, polifagia, vontade de comer bastante, fraqueza, letargia, mal-estar, embaçamento visual devido à retinopatia, dor de cabeça, certo? Aonde que eu tirei essas atividades aqui, ó? Eu tirei tudo daqui do meu livro do Nick, né? Das intervenções, ó. Monitorar aparecimento de sinais e sintomas, hiperglicemia, poliúria, polidipsia, polifagia, tudo aqui, ó. E as demais, ó, foram todas daqui, ó. Dessas atividades aqui. Tá tudo aqui no meu livro do Nick. A encorajar o automonitoramento dos níveis de glicose sanguíneo, auxiliar o paciente a interpretar os níveis de glicose sanguínea. Isso aqui tudo eu peguei, ó. Revisar o registro dos níveis de glicose com o paciente e ou com seus familiares, né? Então tá aqui, ó. Todos aqui, ó. Auxiliar o paciente a interpretar o nível de glicose sanguínea. Bom, agora só falta colocar aqui a classe e o domínio, né? Aonde que eu acho aqui no Nick a classe e o domínio? Aqui na página 113. Eu já mostrei para vocês na outra aula, né? Então tá aqui, ó. Acho que esse aqui fica legal pra gente, ó. Apoio nutricional, intervenção para modificar ou manter a condição nutricional. O domínio, então, é fisiológico básico. Fisiológico básico. E a classe é a D, apoio nutricional. Aqui, ó, intervenções para modificar ou manter condição nutricional. Apoio nutricional D. A mesma coisa aqui, ó, a mesma intervenção, então é só colocar aqui, ó. Vamos colocar fisiológico, domínio. E a classe, apoio nutricional D. Pronto, terminei. Aqui é só colocar agora feito por quem, a chefia de enfermagem de quem, a data da elaboração. Acabou por aqui? Não. No final do expediente, antes de você passar seu plantão, você vai voltar aqui e ver se essas atividades, se essa prescrição foi obedecida pela tua equipe multidisciplinar, pelos acompanhantes, pelos cuidadores, pelo próprio paciente, né? No caso aqui é um cuidado domiciliar, porque o paciente é um ESF, né? Então cabe ao enfermeiro, às vezes, fazer a visita de rotina na casa do paciente. Então ele leva essa prescrição, entrega para o paciente, aí ele vai lá e verifica, né, se o paciente está obedecendo essas prescrições e se ele saiu do substancial, que é o nível de gravidade aqui, né, para nenhum. Se ele conseguiu, é só dar um ok aqui, ó, parabéns. Caso não tenha conseguido, aí vai ter que mudar a prescrição. Muda a prescrição até conseguir chegar lá, certo? Então aqui a gente termina essa aula de plano de cuidado específico para diabetes tipo 2. Bom, esse aqui é meu site, tá, ó, www.cienciasenfermagem.com. Visite lá, tem muito material bacana, muito curso interessante, preços incríveis. E você pode entrar em contato comigo caso você queira um coach, um treinamento específico para alguma situação. Eu ofereço curso aí voltado para enfermagem em qualquer área, tá? Então esse aqui é meu e-mail, cienciasenfermagem1@gmail.com. Então vão lá, deixe seu like, ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeos novos, né? E muito obrigado pela companhia e fiquem com Deus.